Olá, gente. Nós vamos retomar aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos e agora nós vamos começar o capítulo 6 sobre a vida espiritual. Né? E vamos começar exatamente com o tema, o assunto Espíritos Errantes. É um tema maravilhoso, fascinante, que comporta estudos e observações fantásticos. Olha só, a pergunta 223 do Livro dos Espíritos, Kardec fez assim: a alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? Muita gente tem essa dúvida. Quando acredita em reencarnação, mas aí não sabe se, por exemplo, a pessoa morre e já reencarna imediatamente em um novo corpo. Resposta dos espíritos: algumas vezes reencarna imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito encarnado goza de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Vamos entender bem essa questão aqui, né? Bom, primeiro, quando os espíritos falam que o espírito, alguns quando deixam o corpo físico, com a morte, eles dizem que reencarna imediatamente, pode ser uma questão de horas. Para isso, esse é um fenômeno raro de acontecer, mas ocorre, mas é raro. E para acontecer isso já deve estar um organismo ou uma fecundação devidamente preparada para acontecer dentro de um projeto estabelecido para aquele espírito. Por isso que é tão raro, a pessoa morrer em poucas horas reencarnar. Seria preciso estar tudo já devidamente organizado com esse mistério. E por que isso aconteceria? Aí só os espíritos mentores deste indivíduo, que vai ter que reencarnar poucas horas depois, sabem definir a razão. Está dentro de um projeto muito mais amplo. E ele diz, mas em geral, se demora mais ou menos um tempo antes de uma nova encarnação. Então há um período, assim, para a gente entender, André Luiz narra que é um período médio para espíritos comuns como a gente pode dizer que fica entre 30 a 80 anos, mas isso é só uma suposição, é só uma ideia, não é essa regra fixa. Geralmente passa-se alguns anos antes de uma nova encarnação. O outro detalhe importante que foi dito aqui é que nos mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata. O que é que isso quer dizer? Pode parecer contraditório com a ideia que a gente tem de que um espírito superior não precise estar em contato com a matéria. Só que nos mundos superiores à Terra, está falando de mundo físico, o corpo utilizado nesses mundos superiores não tem nada parecido com este corpo pesado, denso, que pede um tempo de preparação muito mais ampla. Os corpos para reencarnações nos mundos melhores do que a Terra, em mundos mais avançados, são diáfanos, são muito semelhantes aos corpos espirituais. E o espírito não está encerrado, preso àquele corpo, como nós estamos neste. Eles têm clarividência, têm uma visão clara, veem o mundo espiritual à sua volta, e portanto, tanto lá como cá, naquele corpo que eles estão utilizando, eles estão relativamente livres, mas completam e realizam trabalhos importantíssimos. Também não seria regra fixa, eles não ficam lá, saem, voltam no mundo superior, não. Quase que imediatamente em função da rapidez com que isso pode se dar. Mas à medida que o espírito vai se desenvolvendo, ele vai cada vez mais não tendo mais necessidade de reencarnar em corpos perecíveis, corpos que passem por algum tipo de morte. Olha só, continuando para a gente aprofundar isso aí. Na questão 224, o que se torna alma no intervalo das encarnações? Entre uma encarnação e outra, o que se torna alma? Resposta: espírito errante, que aspira a um novo destino, a qual espera. Então, todo espírito, todo indivíduo que ainda precisa reencarnar, que está esperando uma nova oportunidade de voltar à matéria, designa-se como espírito errante. Qual pode ser a duração desses intervalos? Essa é a questão 224A. Qual é a duração entre uma encarnação e outra? É a mesma para todos? A gente já viu que não, não é? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Aliás, não há, propriamente falando,
um limite extremo estabelecido para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito encontra sempre oportunidade de recomeçar uma existência que sirva à purificação de suas existências anteriores. Gente, em termos de espírito, a gente não pode engessar o pensamento, a gente não pode fechar o raciocínio. O intervalo entre uma encarnação e outra, a gente já viu, pode se dar em horas, pode se dar até em séculos. Depende das necessidades do espírito, do plano traçado para aquela alma, ou também para os espíritos que convivem com ele, que está evoluindo com aquele espírito. Então é muito relativo esse processo, muito relativo. Questão 224b. Essa duração de intervalo entre uma encarnação e outra está subordinada à vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Quer dizer, depende do espírito, assim, vou reencarnar só daqui a séculos, ou vou reencarnar daqui a 10 horas. Isso só depende dele? Olha o que os espíritos responderam a Kardec. É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição imposta por Deus. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuar estudos que só podem ser efetuados com proveito na condição de espírito livre. Então tudo vai depender dos méritos, das conquistas e das condições do espírito. Tem espírito que tem condição de programar a sua reencarnação, de organizar as suas provações, participa desta organização junto dos seus mentores. São almas que já adquiriram méritos. E há casos muito específicos de espíritos que tanto caíram, tanto faliram, estão tão despojados de mérito que estes podem inclusive terem expiações ou reencarnações compulsórias, ou seja, eles são levados, é imposto a este espírito a reencarnação. Quando o espírito está numa condição relativamente boa ou relativamente moralizada, ele pode inclusive solicitar, demorar um pouco mais no mundo dos espíritos, para aprofundar determinados estudos que serão importantes nas suas futuras reencarnações. Questão 225. A erraticidade é por si um sinal de inferioridade dos espíritos? Ou seja, trocando em miúdos, todo espírito que está na erraticidade é um espírito inferior? Resposta: não. Pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Ora, tem espíritos muito evoluídos, mas que ainda precisam de encarnações. Quando fala encarnações, gente, não quer dizer só na Terra. Pode ser até em mundos bem melhores. Então, todo espírito ainda necessitado, mesmo em mundos superiores à Terra, de encarnar, pode-se dizer que é um espírito errante. Então, tem espíritos errantes de variados graus. Se Dr. Bezerra de Menezes tem necessidade de encarnar, ainda em corpos perecíveis, mesmo que no mundo superior, é um espírito errante, embora seja uma alma de alta qualidade, de grande hierarquia. Só não é errante os espíritos que atingiram a condição de espíritos puros, porque estes não necessitam mais da experiência encarnatória. Vamos ver aqui. 226. Pode-se dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Resposta: os que devem reencarnar, sim. Mas os espíritos puros, os que atingiram a perfeição, não são errantes. O seu estado é definitivo. Então a pergunta de Kardec é: todo espírito que está fora da matéria é errante? Não. Porque os espíritos puros, que estão fora da matéria, não precisam mais reencarnar. O estado deles é um estado definitivo, atingiu a pureza. Ok? Agora, mesmo sendo grandemente evoluído um espírito, mas se ele ainda precisar realizar aprendizados ou concretizar tarefas em algum tipo de encarnação, seja no mundo inferior em missão, seja no mundo superior, é um espírito errante. Questão 227.
De que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Vamos lembrar que quando Kardec fez esta pergunta, não existia ainda informações, à época de Kardec, sobre cidades espirituais, sobre colônias espirituais. A informação era sempre vaga, falava assim, no espaço, mas não dizia como era esta vida no espaço. Então a resposta está dentro deste contexto. Olha só o que eles responderam quando Kardec perguntou: de que modo se instruem os espíritos errantes, já que certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Resposta: estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. E tudo isso lhes inspira ideias que não tinham antes. Então eles deram uma resposta muito geral, relativamente vaga, mas já pincelando algumas coisas. Escutam espíritos mais elevados. Aonde? No ambiente que vivem. Mas na época eles não falavam sobre cidades espirituais. E a gente vê, por exemplo, em nosso lar, quantas vezes vêm os benfeitores espirituais mais elevados instruir os espíritos que moram na cidade de nosso lar. Não é? Também eles, esses espíritos errantes, podem aprender sim com almas mais maduras que estão reencarnadas. Né? E vêm escutar suas pregações, suas palestras nos templos religiosos, acompanham seus exemplos, porque são também formas de aprendizagem. Questão 228. Os espíritos conservam algumas das imperfeições humanas? Resposta: os espíritos elevados, ao perderem o seu envoltório, deixam as mais paixões e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Então o que é que se coloca, o que é que a gente vai entender a partir daí? Gente, quando o espírito está ligado à matéria, e aí a gente vê que uma vida como a Terra, um corpo de carne como o nosso pesado, até os espíritos mais avançados sofrem o efeito da vida material. Então, um grande espírito pode, dentro do contexto planetário, embora moralmente sejam superiores ao ambiente, eles sofrem também os efeitos naturais dos hormônios, das paixões, dos interesses, que podem, aqui ou ali, tisnar de alguma forma a grandeza daquele espírito. Pode acontecer. Mas quando eles desencarnam, esses espíritos já que conquistaram coisas maravilhosas, eles veem imediatamente o equívoco, a ilusão e se desfaz daquilo. Já a maioria dos espíritos aqui da Terra, ao desencarnar, não desaparece logo as ilusões dos sentidos. E muitos deles permanecem com as mesmas tendências infelizes que possuíam na Terra. Olha a questão 229 aqui. Por que os espíritos, deixando a Terra, não deixam aí todas as más paixões, já que reconhecem os seus inconvenientes? Resposta: tens neste mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que tão logo deixem, perdem esse defeito? Após a partida da Terra, sobretudo para os que tiveram paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, fazendo que conservem todas essas coisas más, pois o espírito ainda não se acha inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então, a maioria dos indivíduos aqui na Terra, devido a seu apego demasiado às coisas da matéria, à sensualidade, às paixões materiais, ao desencarnarem, muitos não se livram logo dessas tendências, porque o seu perispírito vibra numa condição muito próxima à matéria. Então, muitas vezes, eles sentem as mesmas necessidades que tinham quando estavam aqui no planeta. Sentem fome, sentem sede, sentem o impulso das paixões, desses sentimentos. Só paulatinamente eles vão se desmaterializando. Isso é a realidade do nosso contexto, da nossa craveira comum, falando de planetas como o nosso. É óbvio que em mundos mais avançados a realidade é diferente. Vamos ver aqui. Questão 230. O espírito progride no estado errante? Ou seja, entre uma encarnação e outra, nós progredimos? Resposta: pode melhorar-se muito, muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo.
mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. É como se a gente aprendesse lá, mas precisa fazer o teste aqui, em contato com os desafios e aonde nós nos desajustamos. Então, na vida espiritual, entre uma encarnação e outra, a alma pode sim progredir e normalmente progride. Uns mais, outros menos. Uns se esclarecem mais rápido, outros têm mais dificuldades no mundo espiritual. E quando reencarnam, aquela pessoa que progrediu mais no mundo espiritual, que aprendeu mais, que assimilou mais, reencarna com predisposições cada vez melhores na nova encarnação, com muito mais condições de vitória sobre a matéria. Questão 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Bom, parece repetitivo, né? Mas Kardec procurava fechar todos os ângulos das questões. Resposta: se os espíritos errantes, aqueles que estão esperando a nova encarnação, são felizes ou infelizes? Resposta: mais ou menos, de acordo com seus méritos. A gente já viu que tem espírito errante de variados graus, desde os mais atrasados até espíritos mais avançados, que são relativamente felizes, esses mais avançados. Sofrem por efeitos das paixões cujo princípio conservam, ou são felizes, segundo sejam mais ou menos desmaterializados. No estado errante, o espírito entrevê o que lhes falta para ser mais feliz, e então procura os meios de alcançá-lo. Mas nem sempre lhe é permitido reencarnar conforme sua vontade, o que constitui para ele uma punição. Então, às vezes, o espírito, por exemplo, condição mediana, vê onde errou, está lúcido sobre os seus equívocos, e aí deseja uma volta rápida à matéria para poder se livrar daquele problema, mas às vezes o próprio recurso pedagógico da lei de Deus para que ele fixe o aprendizado é fazê-lo esperar uma nova oportunidade. E só isto já ajuda a este espírito que deseja se melhorar, fixar a sua determinação para se tornar uma alma melhor. Outra pergunta aqui, a 232, Kardec faz o seguinte: no estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Ou seja, a gente desencarnou na Terra. A gente pode ir a qualquer mundo que a gente queira ir, sendo espírito desencarnado, sendo espírito errante? Resposta: conforme. Pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo onde viveu ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado. Esse é o objetivo para o qual deve voltar-se, pois do contrário, jamais se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, e é isso que lhe dá o desejo de melhorar-se, para se tornar digno da felicidade que ali se desfruta e poder habitá-lo mais tarde. Então, olha só, gente, que coisa maravilhosa, né? Não basta a gente ser desencarnado para ir para qualquer mundo que a gente queira visitar. Isso vai depender muito do mérito, do nosso grau de desmaterialização. A gente mesmo não suportaria ir visitar o mundo ou demorar muito no mundo cuja irradiação fosse extremamente requintada, sutil. Não ficaríamos à vontade. Se o nosso perispírito ainda for mais denso, nós não conseguiríamos vivenciar essa experiência de maneira mais bela e mais ampla. Tem um livro psicografado por Chico Xavier, da mãe dele, Maria João de Deus. E ali ela narra que foi levada para aprendizado a alguns mundos superiores à Terra. E ela diz que só conseguiu ir porque foi com a companhia do seu guia espiritual. Então, é permitido sim, de acordo com o mérito e a necessidade de algumas almas, que benfeitores espirituais levem seus pupilos para visitar mundos mais avançados, a fim de servir de estímulos a que aos seus pupilos desejem alcançar aquela felicidade que eles vão antever nestes mundos mais avançados. Mas, em geral, a maioria dos habitantes da Terra não conseguem se desligar daqui, permanecendo em cidades ou colônias espirituais em volta do nosso planeta, aprendendo e estudando até se desmaterializar em futuras encarnações. E por fim, a última questão desse momento nosso estudo.
Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? É a pergunta 233. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Resposta: frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os dirigir. Então, aqueles que atingiram patamares mais avançados se tornam guias de mundos inferiores. E são eles que nos amparam para que a gente possa um dia estar na sua condição também, auxiliando nossos irmãos na retaguarda. No nosso próximo estudo, vamos ver sobre mundos transitórios. Muita paz.